Questão SpaceX AMAN 2014. Na descrição do vídeo nós temos um link contendo o PDF com todas as 12 questões de história dessa prova. Baixe o PDF, responda as questões e confira o gabarito. Se você errou ou teve dúvidas, você analisa comigo. Não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos para dar aquela moral para o canal. Olha outra questãozinha tranquila. Ele diz que o período da história política brasileira, que vai de 1889 a 1930, costuma ser designado pelos historiadores de diferentes modos: República Oligárquica, República do Café com Leite, República Velha ou Primeira República. Às vezes existem umas pequenas diferenças e a ESA, salvo melhor juízo, já cobrou umas distinçõezinhas aí sobre essas nomenclaturas. Por exemplo, a parte conhecida como Café com Leite teria começado só com o governo civil, por volta de 1895, que é o governo do Prudente de Moraes, e se estende até 1930. Outra parte seria respeito aí à primeira parte, que é da espada, que vai até 1894, mas enfim, na aula em si a gente vê essas diferenças. Nesse período, em troca de favores, os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos candidatos por eles indicados. Vou até conferir aqui porque ele usou essa expressão aqui em destaque, né? Ele deixou aqui, ó, voto de cabresto. E aí ele diz: os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos seus candidatos por eles indicados. Tal prática ficou conhecida como voto de cabresto. As duas expressões grifadas, que seria coronéis e voto de cabresto, então o coronel também está com o grifo. E aqui ele botou favores, ó, não sei por que estava isso não, acho que ele queria fazer alguma outra distinção. Refere-se respectivamente. Então, quem eram os coronéis? Aí ele disse aqui, ó, que os coronéis eram os grandes proprietários de terra, certo? Eram grandes proprietários de terra. Esses coronéis, eles desde 1831, quando é criada a famosa Guarda Nacional para conter os movimentos das revoltas regenciais, é criado então que esses indivíduos podiam comprar esse título e ele era passado hereditariamente para os seus filhos, de maneira que esses indivíduos poderiam também ter uma milícia armada. Só que o voto de cabresto só funciona se o voto for aberto. É o segundo ponto. Então, tem questão de Enem que é assim, ó. Eu vou passar sempre um traçozinho para você entender onde começa um e onde começa o outro, né? Já que ele quer, respectivamente, coronel e voto de cabresto desse lado. Então, não é voto secreto. A alternativa está falsa. Vamos dar uma olhadinha nessa letra B, porque ele fala que os oficiais de carreira que exerciam cargos públicos, oficiais de carreira e funcionário público, não pode ser um coronel desse contexto que foi especificado no texto, aqueles que controlavam as decisões eleitorais, porque, como eu tinha dito, eles compram o título de nobreza, mas eles são civis, normais. Esses indivíduos, eles exerciam essa força e influência política, porque, como donos de terra, eles controlavam a questão financeira e também tinham um poder de segurança, um poder de polícia, que foi dado a ele por conta dessa lei bastante diferenciada de 1831. Então está errado aqui, e ele errou também o voto, que o voto é censitário. O censitário é aquele que o indivíduo avalia a renda, o Estado avalia a renda para determinar se o indivíduo vai ou não ter o direito de votar. Então, falso nos dois pontos, tá bom? Deixa eu fazer assim, ó, fica melhor para o aluno entender o que é que está errado. Influência de oficiais do Exército na tomada de decisão política. Não. Esses oficiais de exército até poderiam ter um controle, mas quem é o coronel? O coronel não é o oficial do exército, e sim o senhor de terras ou grande proprietário de terras. E ele diz ainda que o voto é censitário, também estaria falso. O voto ele é aberto. E aí nosso gabarito, letra D, que diz que aos grandes proprietários de terras, exatamente, que conseguem armar os seus vaqueiros, transformando esses indivíduos em jagunços, e aí o voto era aberto e sobre a pressão, né? Dado sobre pressão. Quando ele é aberto é que todos poderiam saber em que o indivíduo votava. Aqueles que não declarassem voto, eles se tornavam ali perseguidos do coronel e poderiam até tomar uma surra na frente da sessão eleitoral, alguma coisa do tipo. O voto censitário também
aqui está falso. Perceba que isso tem sido tendência da prova da SPSEC, pelo menos nesses anos ali de 14, a prova antiga que eu fiz foi a de 2015, cobrar sobre esse período. Então fiquem em alerta. Gabarito letra D. Espero que tenha sido a contento. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.